Boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui de novo nessa casa para a gente poder conversar sobre um assunto que realmente vem nos, de uma certa forma, incomodando, né? E a gente vem falando a respeito da pouca presença das pessoas nas casas espíritas. E ao mesmo tempo a gente ouve falar muito em pureza doutrinária. A questão, meus irmãos e minhas irmãs, é a seguinte: conversando com os mentores, eles fizeram algumas propostas, depois a gente pode falar no final, que a história do Espiritismo, que é o que é o tema de hoje, ele passou por várias mudanças e adaptações desde o seu nascimento. Então os mentores, eles orientaram, assim, olha, melhor, para a gente encerrar essa história, essa conversa de pureza doutrinária, proponha, começando agora com palestras, mas proponha às casas estudar a história do Espiritismo. Porque os postulados espíritas, isso a gente vai ver aqui no decorrer da nossa conversa, eles não são novos. Falar sobre reencarnação na Índia, eles vão olhar para sua cara e vão falar, mas o que você está falando de novo? A reencarnação na Índia já é conhecida há milênios. Se é do jeito certo, do jeito errado, aí é uma outra conversa. Você falar da pluralidade Se você falar da pluralidade dos mundos, também em países milenares, na história deles, sempre teve contato com os deuses. Então, nada de novo no fronte, como a gente costuma dizer. Mas, o que fazer diante desse quadro? Estudar a história da doutrina espírita. Estudar como se originou, exatamente trazendo esse período da Idade Antiga, passando pelo advento do Cristo, passando depois pelos séculos vindouros, Idade Média, passando pelo Renascimento, Iluminismo, século XVII, aí culminando século XVII com Mesmer, depois Emanuel Swedenborg, depois a gente culmina na codificação que começou os trabalhos nos Estados Unidos. Aí você pode falar, mas não foi a França? A gente vai ver que foi dos Estados Unidos para a França. Bom, e aí a gente começa a entender que o pré-espiritismo, pelos povos antigos, na Índia, começou na crença da reencarnação com os Vedas. No Egito Antigo, nas escolas de mistério, com a imortalidade da alma, com o livro dos mortos. Na China, com os cultos aos ancestrais. Na Pérsia, na dualidade entre o bem e o mal. É o famoso zoroastrismo. Nós tivemos até, eu não lembro agora, se alguém da equipe me refrescar a memória, quem foi o palestrante, era de Araraquara, não sei se foi, quem que foi que falou sobre o zoroastrismo e o espiritismo. Se alguém lembrar, nós tivemos um programa no Caminhos da Luz onde ele falou sobre o zoroastrismo e o espiritismo. Não estou lembrado quem é agora, mas tivemos um programa disso. Passa depois pela Grécia Antiga, com a filosofia clássica. Pitágoras já falava sobre a transmigração das almas. Sócrates, com o espírito como essência imortal. Platão, o mundo das ideias e a pré-existência da alma. Quem daqui costuma ler ou já leu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Não?
a gente pula a introdução, né? A gente já quer ir logo para o primeiro capítulo. Mas, quem não leu, procure ler e sempre reler. Lá Kardec faz uma sintetização da base, não só filosófica, mas também ética da doutrina. E ele faz o embasamento exatamente Platão e Sócrates. Ele dá bastante ênfase aos dois filósofos. E aí nós chegamos depois com o advento do Cristo, com toda a sua missão, o seu evangelho, e depois os primeiros cristãos, os primeiros filósofos, os concílios, e aí nós temos duas linhas filosóficas que vêm de Plotino, que foi um grande pensador cristão, e também os neoplatonistas. Plotino dizia que a alma não nasce com o corpo, ela já vem de Deus. Olha como a gente vai mostrando que os postulados espíritas não é nada novo. E o seu objetivo da alma é a evolução, retornar ao divino, através do aperfeiçoamento moral. Plotino já dizia isso. E, passando depois, nós vamos passar pela Idade Média e o Renascimento. Vai falar, mas Idade Média, ela é no século, os tempos das trevas, os tempos em que a igreja dominava tudo, que o que era diferente era demoníaco e era morto na fogueira. Nem tudo. Nem tudo. Tá? Dentro do seio do próprio catolicismo, os tais que nós chamamos santos católicos, tem até um livro, né? Que eu não sei se é Clóvis Tavares, agora me fugiu o nome do autor. Ele fala sobre os santos católicos e todas, na história deles, todas as manifestações mediúnicas à luz do Espiritismo. E vamos destacar nesse período, século XVI, São João da Cruz, que foi um grande místico cristão e ao qual ele viveu muitas experiências espirituais. E ele deixou alguns escritos. Ele fala de grandes momentos do silêncio interior, do sofrimento moral do ser e da sua profunda ligação com Deus. E é atribuído a São João da Cruz o termo noite escura da alma. Podemos entender como esse período como um período de grandes provas espirituais, processo de purificação da alma, uma preparação para experiências espirituais mais elevadas. São João da Cruz descreve também estados em que a consciência parecia se afastar do corpo físico. Olha a projeção astral. Algo muito semelhante aos desdobramentos na qual a gente se refere. Fora ele, temos também Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila descreveu com muita clareza as suas experiências espirituais. Ela tinha encontros com o próprio Cristo. Falava de vozes interiores, as visões espirituais e os estados de êxtase. Ela dizia que tinha momentos em que o corpo parecia perder as suas forças enquanto a alma se elevava. Hoje o Espiritismo nos ajuda a compreender que Teresa d'Ávila possuía mediunidade intuitiva, vidência e êxtases, vivida dentro do contexto religioso da época. Bom, passa-se os séculos, vem o Renascimento. Porque tudo isso que a gente fala, tudo tem a supervisão do Cristo, que nós sabemos que é o governador planetário. E toda a sua equipe. O Cristo nunca deixou em todos os pontos do mundo de mandar os seus emissários. Espíritos que, de acordo com a cultura da época, com as condições de entendimento da época, foram, e muitas vezes não registrados pela história, mas que deixaram
a contribuição local. E aí nós temos, na linha ocidental, como eu falei, o Renascimento, que é o revival da cultura greco-romana, e as artes, a ciência. Já aí a igreja vai perdendo um pouquinho da sua força e influência política, para que haja um revival da cultura greco-romana, do culto ao belo, ao profano até, sem deixar de ser menos sagrado, principalmente no campo das ideias, no campo filosófico. E também temos o Flaubert Menezes, o professor. Foi o professor Flaubert, né? De Araraquara. Bem lembrado, Edson. Bem lembrado. O Flaubert já tem marcado esse ano ou não? Esse ano ainda não. Enfim. Aí nós temos depois o iluminismo. Vamos prestar atenção bem no iluminismo. E, ao mesmo tempo, a vinda de Mesmer. Mesmer, ou mesmerismo, que seria os rudimentos da hipnose, do hipnotismo de hoje, através do magnetismo animal. Também eu trouxe nada de novo. Novidade para a época, mas o magnetismo já existia desde as antigas escolas de mistério no Egito Antigo. E eles faziam, que os sacerdotes na época faziam muitas curas através de som, frequência e da magnetização das pessoas. Mas nesse período também, aí avançamos para o século XVIII, temos a vinda de um personagem chamado Emanuel Swedenborg. Já foi aí, já um primeiro treino, e Swedenborg tem que ser colocado como pré-espiritismo. Por quê? Manuel Swedenborg, ele era um cientista brilhante, mas ele se tornou muito místico, né? Ele afirmava ter tido visões conscientes e contínuas do mundo espiritual. Ele dialogava diretamente com anjos e espíritos e produziu uma cosmologia espiritual completa, pronta e fechada. Ele já descrevia que o mundo espiritual é organizado, que os espíritos se agrupam conforme a sua afinidade moral e que após a morte, cada um vai para onde o seu coração e as suas obras o conduzem. Lembre-se das vibrações. Por isso, podemos dizer que Swedenborg, lógico, só Emanuel Swedenborg já rende uma outra palestra, porque teve muitos equívocos na qual ele foi atribuído também. Mas podemos colocar dentro dessa história do Espiritismo como alguém que preparou o caminho, mostrando que a fé e a razão podem andar juntas. Muito bem. Depois, Emanuel Swedenborg, aí a gente pode entrar, correr um pouquinho mais na cronologia e chegar aos Estados Unidos. O fenômeno das mesas girantes começou lá? Não, mas se popularizou o modus operandi de como se trabalhava fazer com que a mesa se comunicasse através dos movimentos físicos. Começou nos Estados Unidos e depois foi e se popularizou na França. Mas também temos os espiritualistas norte-americanos. Sabemos que o presidente Abraham Lincoln fazia sessões na Casa Branca. Então já tinha alguma coisa aí. E também as irmãs Fox, né? Em Hydesville. Para quem não sabe, Hydesville era, vamos dizer assim, era um distrito de Nova York, como se fosse o distrito de Potonduva, a Jaú, né? Mas enfim,
As irmãs Fox também dá outra palestra, né? Tem toda uma história aí também, muito interessante. E aí a gente chega à França, né? Onde temos lá um codificador, Allan Kardec, até então professor Hippolyte Léon Denisard. Aí está a pronúncia, muita gente fala Rivail ou Rivail, mas na verdade, se a gente quiser falar o certo no francês, a gente sempre aprendia que no francês tem que fazer o biquinho, né? Tem que pôr o biquinho na boca. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome correto que eu aprendi há alguns anos com um professor francês. Muita gente fala, a gente é portuguesa muitas coisas, né? De falar Rivail, ou Rivail, mas na verdade a pronúncia, se você for levar no francês, é Rivail, né? Então a gente já sabe que nesse período nós temos, né, toda aquela história do encontro dele com o seu professor de magnetismo, né, o colega de magnetismo, né, o senhor Fortier, que ele fala sobre a história das mesas girantes e tudo mais. E aí, onde todos sabem, começa no pequeno detalhe. Kardec olha aquilo com certo desdém. Como que as mesas? Será que as mesas têm cérebro? Será que as mesas têm algum poder extraordinário, vida própria, que elas podem até levitar? Então, com a luz da ciência e da razão, ele foi para descortinar isso, descobrir o que estava na cabeça do codificador. Há algumas fontes que ele foi para descobrir as fraudes que existiam naquilo. Ele foi já com essa ideia pré-concebida. Mas, na verdade, as mesas girantes já foi um modo de chamar a atenção das pessoas que estavam ali e mais especificamente do codificador. Bom, e aí todo mundo já sabe do encontro que Kardec teve, da modo como ele examinou pelo método científico, pelo método racional, e depois, mais tarde, foi convidado às sessões mediúnicas, né? Foi-lhe entregue um calhamaço, né? Todo mundo já sabe essa história, né? Do calhamaço de perguntas e respostas, na qual ele, pelo seu método investigativo e científico, procurava ser, vamos dizer assim, se confrontava com a fé e a razão ao mesmo tempo. E ele percebeu que sim. O que chamou a atenção do codificador foi que nas mesas girantes já tinha algo que não poderia ser as mesas necessariamente, mas uma consciência, algo além da matéria que poderia estar realizando aquele fenômeno. Bom, e aí a gente chega dentro da história do Espiritismo, né? Ao trabalho do codificador, com a publicação do seu Pentateuco, das outras obras, né? E a gente chega depois ao seu desencarne. Muito bem. Aí o que acontece? Dentro do seu desencarne, logo após, aqueles que conduziram foi muito problemático. Logo após a Europa, se a gente pegar pelo contexto histórico, França, Alemanha, ou a antiga Prússia, né, se envolveram em guerras, ao mesmo tempo, nessa linha do século XIX, onde houve muitas pesquisas nas universidades, com Cesare Lombroso, Alexander Aksakov, principalmente com médiuns como Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home levitava, ia de um prédio ao outro. Pena que não se tem fotos ou registros, ou não tinha câmeras que pudessem filmá-lo fazer isso, mas
Segundo os registros da época, ele, dentro dos fenômenos mediúnicos, ele inevitável. Eusapia Paladino, também médium de efeitos físicos, italiana, foi trabalhada por 3 cientistas: Cesare Lombroso, Alexander Aksakov e também e Charles Richer, né? Inclusive Charles Richer foi prêmio Nobel. Mas ao mesmo tempo que houve essa curiosidade pelo fenômeno espírita, vamos dizer assim, essa novidade em termos de conhecimento, cultura, ciência, filosofia, havia ao mesmo tempo os conflitos políticos, os problemas das guerras e também outras linhas filosóficas, espiritualísticas e magísticas, como a teosofia de Helena Blavatsky. Mas por que você está falando da Helena Blavatsky? Porque, querendo ou não, em um período da história do Espiritismo, através do nosso amigo lá, Ley-Marie, que era inclusive amigo pessoal de Kardec, um dos seus braços direitos ali na codificação, quis fazer enxertos, colocar coisas ali dentro da teosofia de Blavatsky. Tanto que a Revista Espírita, ela é publicada na Europa até hoje. Mas por que não vem isso para o Brasil? Não se explica por quê. Mas ela é publicada em vários países da Europa até hoje. Teve, inclusive pelas guerras, vários períodos que ela não circulou. Mas a FEB tem a Revista Espírita só do período de Kardec, né? Que se tornou uma coletânea de livros, né? E uma coleção. Mas, voltando ao assunto do Ley-Marie, segundo Chico Xavier, ele foi o coveiro do Espiritismo na Europa, né? E se envolveu também através de fotógrafo, um fotógrafo lá que tirava foto com as pessoas e aparecia a imagem dos espíritos. Foi provada a fraude, ele estava envolvido, ficou preso. Ou seja, dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também houve vários equívocos, choque com outros colegas que não aceitavam aquele tipo de atitude. Porque, com todo respeito aos nossos irmãos da teosofia, que no Brasil hoje vem com o título de eubiose, né? A teosofia ela é conhecida hoje no Brasil como eubiose, também tem palestras interessantíssimas, mas é uma linha mais mística, é uma linha onde não se tem, vamos dizer assim, aquela visão racional, técnica e científica que a doutrina espírita nos dá. Não é engessamento, são ferramentas. É aí onde a gente precisa separar algumas coisas da doutrina. O que é espiritismo, o que são as outras linhas esotéricas, filosóficas. Mas dentro desse período da história quiseram misturar, vamos dizer assim, misturar as bolas, como se diz por aí. Bom, nós tivemos também, dentro desse período, junto disso tudo e misturado, os contemporâneos de Kardec. Por que não falar dos maiores astrônomos da história da França, que foi Camille Flammarion? Foi dele o famoso discurso no livro Obras Póstumas, né? Ao enterro de Kardec, que o chamou de o bom senso encarnado. Por que não falar de Leon Denis, onde diz alguns entendidos espíritas que se Kardec não tivesse abraçado a missão da codificação, Leon Denis seria o próximo, porque estava muito perto a todo esse fenômeno ocorrido, né, na França. É uma teoria. Gabriel Delaunay, também dentro de uma linha filosófica, Cesare Lombroso, psiquiatra italiano, muito da linha científica experimental da doutrina,
William Crookes também foi um dos cientistas que também fez vários experimentos com Eusápia paladina. Mas aí que tá. Vamos lá. Nós temos aí um pequeno detalhe que aí a gente tem que ver o trabalho da espiritualidade. Se Jesus mandou o Consolador prometido, que todos nós entendemos que seja o Espiritismo, se é o Consolador e Kardec, de forma genial, colocou dentro de uma ciência, filosofia e a parte religiosa. Mas entendam essa parte religiosa na cabeça e na visão do codificador como a parte ética, como qualquer ciência ou filosofia tem que ter. A medicina não tem a sua parte ética? A psicologia também não tem? Por que a doutrina espírita, dentro da sua ciência e da filosofia, também não teria que ter a parte ética? Exatamente. O Evangelho é a parte ética moral que corresponde a essa ciência e a essa filosofia da doutrina espírita. E aí nós temos um problema, porque o intelectualismo científico na França, não só na França, como toda a Europa, na Inglaterra, Estados Unidos, estava muito mais arraigado. Não queria se aceitar muito Jesus, colocar Jesus, porque já ainda havia rudimentos de muito pouco tempo, de século, da Idade Medieval. O Alto de Barcelona, por exemplo, que foi a queima em praça pública dos livros de Kardec, que foram encomendados, ainda estava muito arraigado. Então muitos ainda queriam deixar de lado essa parte ética, mas queriam continuar os experimentos. Tudo isso foi cessado com o problema das guerras, com o esfriamento nas universidades desses experimentos. A espiritualidade, vendo tudo isso, e a gente lê depois na obra do Chico, A Caminho da Luz, que já existia um plano B preparado. A espiritualidade tem sempre um plano B, plano C, plano D. Quando se tirou a árvore que a gente fala, pedra fundamental do Evangelho da Palestina, que trouxe para um certo lugar aqui da América do Sul, que mais tarde iria se chamar Brasil. Onde, nesse período em que a Europa, do século XIX, que a Europa estava fervendo, trouxe também a pedra fundamental do Espiritismo para cá. Só que aí, nós chegamos a um país diferente da França. Um país ainda semicolonial, monarquista, o índice de analfabetismo ainda muito alto, e os primeiros livros franceses que chegaram e que aportaram aqui veio exatamente trazido pela elite branca da monarquia de Pedro II. Então quem eram? Médicos, militares, intelectuais e tradutores de obras kardecistas. Como que eles encontram aqui? Um país profundamente católico, marcado pelo misticismo popular, com as suas influências afro-indígenas, e daí o espiritismo francês, ele começa a ser, vamos usar o termo, abrasileirado. E nós tivemos os primeiros divulgadores nesse século XIX, com Luiz Olímpio Teles de Menezes, com o grupo familiar do Espiritismo na Bahia,
nós tivemos Joaquim Travassos, no Rio de Janeiro, e nesse período também nós tivemos a fundação da FEB, né? E a gente está ouvindo algumas palestras, né? E a FEB começou também numa casinha lá no Rio de Janeiro, muito simples, alugaram uma casa e depois teve problemas até de pagar esse aluguel. Daí o pessoal conta os bastidores de como foi, tudo foi muito simples, mas ao mesmo tempo muito suado, lutado. Em 1884 surge a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. A FEB organiza os estatutos, define o modelo de funcionamento, centraliza a orientação doutrinária e incentiva as reuniões públicas. Vamos dizer assim, não só a FEB, também começa a sua propagação, as obras de Kardec começam a ser traduzidas para o português, começa a haver uma popularização e também, né, a criação das federações estaduais. E nesse período, nós temos o período que nós chamamos na história o período Bezerra de Menezes. Por quê? Por que Bezerra, fora a sua missão, ele foi tão importante? Ele foi importante por quê? Lembra que eu falei do Evangelho de Jesus? Lembra que eu falei que muitos intelectuais já na França já não queriam, não aceitavam muito? Queriam mais a parte científica, a parte filosófica da doutrina? E aí, chega num país que tem, por excelência, o Evangelho, a assistência, as mãos estendidas, a ajuda, a receptividade, porque aqui se acolheu vários povos, diferente da França, e aí nós temos um belo conflito. Científicos de um lado e, vamos dizer assim, evangélicos do outro. Muitas vezes, o Dr. Bezerra ele foi chamado para presidir, para dirigir a Federação Espírita, para acalmar os ânimos. E de um lado, os científicos, o que foi trazido da França foi tentado fazer aqui no Brasil. Não, vamos transformar a doutrina espírita numa doutrina filosófica, de observação, experimental, e vamos avançar com isso. Do outro lado, não. A doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, ela é consoladora. A doutrina espírita, ela é assistencial. Ela vem no sentido de ajudar as pessoas. Pronto, conflito armado. Pois é. E aí, o Dr. Bezerra, muitas vezes, ajudou a ponderar sobre isso. Ajudou a fazer a parte diplomática. Mas com o tempo, o que aconteceu? Se você está num país com toda essa linha evangelizadora, onde a pedra fundamental do Evangelho já foi aqui, a tendência sempre foi a consolação, o estender de mãos, o atendimento àqueles que mais precisam. Não é deixar o estudo doutrinário de lado, mas, no primeiro momento, como é que você vai ensinar alguém sobre reencarnação se aquela pessoa está com o estômago vazio, dolorido, com fome? Então é aí que a gente começa a entender qual foi a estrutura que as casas espíritas hoje têm, a estrutura que tem. Se uma pessoa pega hoje, ela entra aqui no Cefec, ela olha tudo isso aqui, ela vê toda essa forma que foi montada, as pessoas, alguém aqui na frente falando com elas e tal, e às vezes ela ouve alguma coisa de atendimento fraterno, né?
mas se atende aqui, eu estou com um problema, outra coisa, tem alguém para me atender e coisa. Então ela já começa a perceber a estrutura da casa, como que a casa pode ajudá-la. E isso tem uma origem histórica. Como teve. Só que nós vamos fazer um adendo aí. Morre o Dr. Bezerra de Menezes em 1900. Vamos avançar um pouquinho, alguns anos, 1908. Mais precisamente, no dia 15 de novembro de 1908. O nascimento da Umbanda. Não, por que você vai falar disso agora? O que tem a ver? Para quem não sabe, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, nasceu a Umbanda, mas de que jeito? Dentro de uma reunião mediúnica espírita. Nós tínhamos um garoto de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes, que incorporou, na hora que começou a sessão, ele incorporou o caboclo das 7 flechas. E esse caboclo deu a mensagem. E na época, os espíritas, todos com a linha francesa, de conduta, de experimento, de trabalho, meu irmão, você vai ter que ascender a planos maiores, você não pode estar se manifestando aqui nessa mesa, e começaram a querer doutrinar o espírito. Mas mal sabiam eles que era um espírito de alta envergadura, mas que na espiritualidade, no espaço, já estava se formando linhas para se trabalhar a caridade no Brasil. Então, por exemplo, o boiadeiro, não sei das quantas, o caboclo das 7 flechas, são linhas espirituais, são fraternidades do espaço, são egrégoras que se formaram lá e vieram trabalhar inicialmente com as mesas mediúnicas, o espiritismo. Mas diante do preconceito e da recusa, não aceitaram trabalhar. Ele tentou se manifestar 2 vezes. Tentou não, se manifestou 2 vezes. E as 2 vezes ele foi, entre aspas, repreendido, orientado, na época, a procurar a luz. Mais ou menos, não é mais ou menos essas palavras do Brasil, eu vim trazer a luz. Mas como não deixaram, então ele orientou o médium, na época, o Zélio, a trabalhar na casa dele. E foi ali trabalhar principalmente a caridade. E deu o nome de Umbanda. Então, na casa de Zélio Fernandino, na cidade de Niterói, no distrito de Neves, mais precisamente, em 15 de novembro, oficialmente, estou falando historicamente e oficialmente, em 15 de novembro de 1908, nasce a Umbanda, a única religião 100% brasileira. Vamos avançar mais um pouquinho. 1908, aí a gente chega em 1910. Quem que nasce em 1910? Chico Xavier. Né? E aí a gente, com o Chico, só lembrando um ponto interessante, histórico, é que até 1890, se eu não estou enganado aqui, depois eu vou pegar com mais calma, é isso mesmo. Era crime o espiritismo. Final do século XIX, no artigo do Código Penal 157 da época, era quem praticasse o espiritismo teria uma multa de 560 mil réis e até 6 meses de cadeia. Agora, se houve presos ou não, aí a gente já teria que ir mais a fundo, né? Nesse meio tempo, então, com o nascimento do Chico, nós temos, e depois, 17 anos depois de onde ele começou o seu trabalho, nós temos o crescimento da mediunidade pública, a consolidação da FEB e também, né, o trabalho do Chico com a psicografia, né? E aí nós temos
dentro desse contexto histórico muito interessante, vai se seguindo as décadas, e aí você pode perguntar: Rick, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar, de onde saiu isso? É de Kardec? E eu vou responder: não. Existiam, vamos dizer assim, alguns rudimentos, vamos dizer assim, existiam algumas coisas dentro da sociedade parisiense. Kardec se correspondia com muitas pessoas, dava orientações, se tinha alguns atendimentos no sentido de orientações, que existiam várias pessoas com problemas mediúnicos lá, ou que não estavam sabendo lidar com a mediunidade. Hoje, se aparece alguém aqui na casa, né, totalmente transtornado, com a mediunidade, né, totalmente aflorada, isso não é novo também. Isso já vinha desde o tempo de Jesus, né? Quando ele trabalhava com que os espíritos perturbadores saíssem, né? Mas também já existia também casos na sociedade parisiense de estudos espíritas também. Mas o modo como é trabalhado, tanto o Evangelho no Lar, que a FEB colocou como culto do Evangelho no Lar, foi entre os anos 30 e 50 do século passado. O que você vai falar? Eu tenho 70, 80 anos isso, mas é do Espiritismo brasileiro. Podemos dividir então um pouquinho entre o Espiritismo francês e o Espiritismo brasileiro? Tá? São co-irmãos, mas tem algumas diferenças, como eu falei, por causa do nosso país, do nível cultural, né? Da receptividade, do modus operandi e tudo mais. Essa linha do Evangelho consolador, assistencial, se consolidou principalmente mais com o trabalho de Chico Xavier, né? Nós temos lá nas décadas, né, do A Sombra do Abacateiro, que é um livro muito interessante, quem puder ler, né, onde depois que ele fazia todo o trabalho social do Chico, que às vezes era mantimentos, era quantias em dinheiro que ele fornecia, ele também trabalhava o Evangelho com quem queria ali na hora, e ele fazia explanações. O Chico não tinha muito tempo para ficar fazendo palestra. O trabalho da psicografia, para quem vendeu mais de 500 livros, foi uma vida exatamente missionária e de renúncia. O Chico já não respondia mais por ele no sentido de um homem comum que poderia constituir família e tudo mais. Ele fez uma vida totalmente dedicada à causa do Cristo. E se você quisesse deixar o Chico Xavier bem bravo, era só falar da doutrina espírita e deixar Jesus de fora. Aí você tirava o Chico do céu. Como deixar o mestre fora, né, de um contexto como esse? Bom, e aí nós tivemos um período muito interessante, né, que foi o tal do Pacto Áureo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Desde a história do Espiritismo? O que foi o Pacto Áureo? Unificação. Foi a unificação. A unificação da FEB com as federações. Até tem fotos na época, né? Foi um evento de grandes proporções da doutrina, que houve a institucionalização, onde a FEB, diz os historiadores, saiu mais fortalecida, mais no sentido como a orientadora de todas as casas, de todas as uniões de sociedades espíritas, de todas as federações, tá? E promoveu a unificação e a institucionalização da doutrina espírita. Ao mesmo tempo, nos anos 50 e 60, paralelo ao Chico, não podemos nos esquecer de um personagem
muito interessante, que é o nosso querido comandante Armon, né? Que, vamos dizer assim, revolucionou um pouquinho o modus operandi do estudo doutrinário, do colegiado de médiuns dentro da Federação Espírita. Ele passou muitos anos na Índia, né? Então de lá ele trouxe muita coisa interessante que poderia se ajustar. Isso não quer dizer que ele ainda na história da teosofia mudar as coisas da doutrina, né? Houve discordantes, tá? Mas todo mundo percebeu que dali, pelo crivo, pelo modo como ele trabalhava, o colegiado de médiuns, a casa transitória que ele fundou lá inclusive ele foi um dos fundadores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, saíam ali médiuns aptos, preparados, muito bem preparados para outras casas. Não precisaria só da Federação, para várias casas. E o comandante Armon também deixou várias obras para nós, né? E paralelo a isso, um pouquinho o que eu falo, né? Sempre tem aquela história, né? O filho mais velho normalmente é o que sofre, né? Da mãe do pai e da mãe que é meio inexperiente, né? Os médiuns mais velhos, pré-Chico Xavier, sofreram um pouquinho antes dele, né? Não que o Chico tenha sofrido, mas vamos destacar um deles, nascido aqui em Botucatu, chamado Carmine Mirabelli. O Carmine Mirabelli, só para vocês terem uma ideia, ele foi um médium de efeitos físicos, ele também levitava. Tem fotos do Carmine Mirabelli levitando, indo até o teto e voltando. E o engraçado é que ele fazia esses fenômenos mediúnicos à luz do dia, ou à luz artificial. Tínhamos o famoso Peixotinho, que fazia parte da transformação através do ectoplasma, que era o material que os espíritos se utilizam, saído do médium, para eles se tornarem visíveis e palpáveis. Nós temos nesse período também a fundação, em todas essas décadas, no Brasil, o Lar Frei Luiz, né? De quantas e quantas histórias, viu, Anderson? Não li ainda, viu? Mas a gente vai ler aquele livro ali também, acho que dá uma palestra, coisa sensacional. Ou seja, e nós temos Arigó. Como esquecer de Arigó dentro dessa história? Arigó trabalhava com o espírito de um médico alemão chamado Dr. Fritz. Quem leu sobre ele ou assistiu o filme, realmente foi um dos maiores fenômenos mediúnicos da história da humanidade. Ele pegava um pedaço de uma faca no canivete, que seja, cutucava ao olho da pessoa, às vezes sem tirar uma gota de sangue, e curava uma catarata da pessoa. Até isso, hoje, não é muito bem estudado. Até o pessoal da NASA na época veio estudar igual. Para vocês entenderem o que esse pessoal trabalhou, uns pré, outros juntos, paralelamente a Chico Xavier. Ou seja, e aí nós temos Divaldo Franco, né? Com a Casa do Caminho, não podemos esquecer, né? Mas as brigas da doutrina espírita, meus irmãos e minhas irmãs, elas sempre vão continuar, as desavenças. Por exemplo, vamos lá, anos 70. O que conta a história para nós da doutrina? Vieram alguns executivos da Fox. A Fox, lá dos Estados Unidos, a Universal, o pessoal do... E procuraram o Chico para que ele autorizasse que eles fizessem adaptações dos livros de romance de Emmanuel
né, do há 2000 anos, 50 anos depois, né? Aqueles romances maravilhosos, para o cinema. Olha a repercussão que isso... E isso fazia parte da divulgação e da missão do Espiritismo, não só no Brasil, como também no mundo, historicamente falando. O Chico falou, olha, os meus direitos estão todos com a FEB. Procure-os, com certeza eles vão, passar para que para nós seja uma excelente divulgação. Os nobres irmãos da FEB na época barraram isso. Falaram que eles iriam desvirtuar, entre aspas, desvirtuar o que estava ali no livro. A gente sabe que o livro é muito mais detalhado que o filme, mas com certeza eles não iam sair fora do que estava ali. E o Chico ficou, obviamente, arrasado com aquilo. Tanto que ele parou de psicografar romance. Ficou só nas mensagens. Vocês podem reparar isso. Vocês não percebem que tem lá 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, Ave Cristo, e depois parou. Não teve romance. Foi exatamente esse período bem complicado. Nesse período, Chico também rompe com a Federação Espírita Brasileira. Isso está também na história. Por essas e outras razões, o pessoal de Minas Gerais, não sei se ouviu na própria boca do Chico, mas o pessoal de Minas Gerais tem um problema muito sério com o Divaldo Franco. Que o Divaldo plagiou, dizem eles, plagiou obras do Chico ali, em comunhão com a FEB. Ou seja, a gente fala tudo isso porque isso faz parte, e eles falam isso até hoje. A gente, por exemplo, entender esses pontos da história conflituosos para que exatamente a doutrina se fortaleça. Tenha um entendimento do que aquilo serve para nós de lição, para exatamente seguirmos firmes com a doutrina. Enfim, 2002 desencarna Chico. Foi ano passado que o Divaldo desencarnou? 2025, 23 anos depois desencarna o Divaldo. E a doutrina espírita segue. Sobrevivemos à pandemia. E aí nós temos hoje os grandes desafios, que é exatamente os mentores, Lembra que eu falei no começo a respeito das dicas, orientações que eles passaram. Eles dizem assim, olha, vocês têm hoje ferramentas de uso muito rápido. Então a questão aí nas casas espíritas, por que se fazem cursos com pouquíssimas pessoas nas casas espíritas? Sim, as obras são profundas, as obras requerem estudo, conhecimento, as obras precisam, principalmente as obras básicas, as obras de André Luiz, nós sabemos isso. Só que a questão é tempo. Tempo. E também disciplina. As pessoas têm que aliar dentro dos cursos tempo e disciplina. Então, o que os mentores falaram? Façam cursos de tiro curto, coisa de um mês, mas façam 4, 5 encontros, 1h30, 2 horas. Isso é só uma humilde sugestão. Estou só repassando, tá? Você no carteiro. Façam cursos de tiro curto. Produza dentro das obras tópicos. Quem for aplicar o curso. 2 horas, 1 hora, o que está ali nos tópicos, depois deixa 1 hora para debates, dúvidas, 4, 5 encontros, acabou. Dá mais um tempo, vai fazer um outro curso, vamos supor, pode fazer as 5 obras num ano só. Nós estamos no começo do ano, agora em março nós vamos começar o Livro dos Espíritos. Divide cada
cada livro do Livro dos Espíritos em alguns tópicos, ou algumas perguntas. Ah, mas aí vai estar muito resumido, vai estar muito cortado, vai estar muito... Coloque de um jeito que a pessoa, aguce a pessoa a procurar exatamente o Livro dos Espíritos, a ler depois, se aprofundar depois. Porque eles falam que hoje em dia o objetivo do curso é fazer o que se fazia lá atrás, aguçar a curiosidade das pessoas, para elas buscarem, seja na internet, com palestras, seja depois com os próprios livros. Hoje nós temos, quem tem dificuldade de leitura, que às vezes a escrita é muito pequena, tem audiolivros que vocês podem se servir, ou seja, você pode estar ouvindo também, como se fosse um rádio, põe o celular ali, você está fazendo alguma coisa na sua casa, você pode estar ouvindo, ou seja, e ele fala, as casas espíritas têm que continuar abertas, porque é o nosso pronto-socorro espiritual. Querendo ou não, aquela pessoa que às vezes se afasta da casa, se ela não voltar pela dor, pelo amor, ela vai voltar pela dor. Então a casa cumpre o seu papel, que é exatamente ajudar, orientar. E cada trabalhador, segundo eles, cada trabalhador espírita é o servo do Cristo, onde está em condições de exercer o amor fraterno. Então sinta-se na condição honrosa de servos para exercer aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos, que era nos amar uns aos outros. Então a humilde sugestão está dada. Cursos curtos, tiro curto. Procuram, existe uma outra obra lá do Humberto de Campos. Quem tem um bom conhecimento da obra lá, tal, põe tópicos. Que interessante, coisa tal. É a obra tal. Procure, leia. Porque a questão, muitas vezes, nós sabemos que o nosso planeta já não tem mais 24 horas. Que às vezes a gente dorme 8 horas e parece que não dormiu 8 horas. Ou seja, a questão frequência-tempo, nós ainda estamos nos ajustando. E isso se reverte também para as palestras, se reverte no atrativo que as casas têm que ter. E um dos atrativos é o curso. Se é um curso rápido, tiro curto, quem sabe as pessoas começam com 30 e quem sabe terminar com os 30. Não começar com 30 e terminar com 3. Como que a gente costuma ver. Aí vai de cada um, vai de cada casa, né? Porque um dos grandes desafios do século XXI é exatamente esse. Como eu disse no começo, o que o Espiritismo coloca nos seus postulados não é nada novo. Ele apenas foi popularizado, codificado, pedagogicamente trabalhado. E aí tem toda também uma história, como foi feita a codificação, como foi trabalhado. Tem todo um complexo histórico aí. Só que aí a gente vai conversar isso no dia 28. Tá? Que aí, mas é o período do período de Kardec mesmo. Tá bom, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Não? Não entenderam alguma coisa que eu falei da história? Tá bom, não entendeu. Você faz uma prece? Vamos lá então. Nesse momento, vamos todos